Olá, começa agora mais um programa Destaques. E a Fundação do Rim é uma instituição sem fins lucrativos que tem feito a diferença na vida de pessoas com doenças renais. Diariamente, várias ações ocorrem com o objetivo de melhorar os dias de quem passa por esse tipo de situação e também prevenir a doença renal crônica. Você também pode ajudar nesse trabalho. Confira mais detalhes na reportagem de Denis Barbosa. No consultório, a nutricionista escuta, analisa o caso e orienta a mãe sobre a alimentação ideal para a criança com doença renal. Comendo bem, direitinho, o shake dela tá dando certo? Tá. O atendimento ocorre na Fundação do Rim, que há quase 2 décadas trabalha para uma melhor qualidade de vida de quem convive com a doença em um órgão tão importante para o nosso corpo. O cuidado com a nutrição de crianças e adolescentes é o foco do NutriKids, que atualmente tem 35 pacientes em situação de vulnerabilidade social. As crianças que têm doença renal crônica, elas precisam estar no tratamento pelo menos 3 vezes por semana. Então, as famílias, os pais, precisam acompanhar e fica difícil dessas pessoas trabalharem e terem como se manter. Então, a Fundação apoia essas famílias em estado de vulnerabilidade social, através da doação de cestas básicas, de leite, fraldas, a gente também dá esse apoio. E orienta, claro, essas crianças para que busquem seus direitos, benefícios assistenciais que eles podem requerer junto ao governo. Lara é do interior do estado, faz hemodiálise aqui em Fortaleza e está sendo atendida pela Fundação em uma segunda fase. A família é testemunha da evolução da paciente desde que começou o acompanhamento. Importante, porque se não fosse eles para ajudar as crianças e os adolescentes, como que a gente ficaria, Se não fosse esse apoio deles com a gente aqui que somos do interior, que não tem o suporte financeiro, Essa e outras ações da Fundação do Rim podem ser apoiadas por pessoas e empresas através do imposto de renda. Durante a declaração completa, o contribuinte pode optar por destinar parte do tributo para doação sem qualquer ônus. A gente tem aqui como missão promover ações para a prevenção da doença renal, junto à sociedade em geral e para os pacientes, das pessoas que estão com doença renal crônica em tratamento. A gente realiza projetos de reinserção, ajuda com a suplementação, ajuda para a realização dos exames para o pré-transplante, doações de cadeiras de rodas, cursos profissionalizantes. A gente tem atualmente o projeto voltado para as crianças, que é o projeto NutriKids. Esse projeto ele acompanha as crianças que estão em estado de desnutrição e precisam de suplementação adequada. Como é uma suplementação bastante cara, então a gente busca parceiros para poder atender essa demanda. E atualmente a gente está com um projeto aprovado no Fundo Estadual da Criança e do Adolescente e fazendo a captação através do imposto de renda. Tanto pessoa física como pessoa jurídica podem doar e nos ajudar. Uma outra iniciativa para garantir recursos para manter as atividades acontece nos dias 2, 3 e 4 de maio no Ideal Clube. Um bazar com várias marcas vai destinar parte das vendas para a Fundação. Esse bazar, a Fundação já vem fazendo a 5ª edição do bazar. E sempre a gente tem sucesso. É um bazar beneficente, porque todas as lojas dão uma porcentagem da renda para a Fundação do Rim, para as nossas ações aqui da Fundação. E isso ajuda bastante. Esse bazar, dessa vez eu consegui colocar 18 expositores, porque o espaço não permite mais. E o Ideal Clube, que é sempre um grande parceiro nosso, está nos cedendo esse espaço 3 dias, nos dias 2, 3 e 4 de maio. E lá vocês vão encontrar uma variedade imensa de segmentos. Vamos ter moda fitness, vamos ter moda feminina, moda infantil, jeans, vamos ter alguns artesanatos, maquiagens e perfumes importados. Então, há uma gama de variedades grande, sapatos, bolsas, enfim. São 18 segmentos diferentes e que eu acho que vai proporcionar todos a comprar até o seu presente do Dia das Mães. E ainda ajudar. E ajudar a Fundação, que é o mais importante, nesse projeto tão bonito que a gente tem aqui, que sensibiliza realmente todo mundo. Não tem como não sensibilizar. E Fortaleza está recebendo a 8ª edição do Festival Internacional de Dança do CBDD. O festival reúne artistas nacionais e internacionais para celebrar a diversidade e excelência em dança.
Sobre a programação, eu converso com o Felipe Souza, produtor do evento. Está aqui comigo no estúdio. Felipe, obrigado pela sua presença. Obrigado também. Felipe, falando desse festival, né? A gente já estava conversando aqui de bastidor para tentar entender um pouquinho. Ele movimenta muito a cidade, né? Assim, é um momento de integração de todos os dançarinos, bailarinos, enfim, da cidade toda. Conta um pouco como é que foi pensado, né, esse festival e por que dessa fama tão bacana, né, de mexer com a cidade. Já começo falando que não somente da cidade, mas de todo o Brasil. Claro que existe uma grande movimentação na cidade, que a cidade fica muito empolgada, até porque é uma amostra do que a gente está fazendo da arte, mas todo o Brasil automaticamente vira os olhos para cá. Eu acredito que essa evolução do festival seja através da organização, do nosso comprometimento com a arte, comprometimento com a dança. Eu acredito que todo esse sucesso vem a partir daí. Que nesses 8 anos, né, que a gente está fazendo, o festival só vem crescendo, só vem ganhando espaço e é muito bacana tá participando disso tudo. Só teve um ano que a gente não construiu, não fez o festival por conta da pandemia, que foi em 2020, mas desde 2016 até hoje, até 2024, nós estamos aí evoluindo com esse festival, o CBDD Fortaleza. Felipe, e tem, para quem não compreende ainda, né, para falar um pouquinho sobre o festival, quem é que participa, né, como é que são feitas as inscrições? O festival é aberto a todos os públicos, a todos os bailarinos que queiram participar. As inscrições são feitas pelo site CBDD Fortaleza, só jogar lá, tem no Instagram, tem no Google, só dá uma jogada aí que aparece. E tanto inscrição para competir como inscrição de cursos, tudo é feito online, tudo é feito lá pelo site. E no caso, quantos participantes quantos dançarinos foram inscritos dessa vez agora, né? Tem gente de fora, não só daqui de Fortaleza, né? Muito, muito. Nós tivemos mais de 2.000 inscrições de bailarinos, só este ano, só na 8ª edição. E aí a gente tem de Pernambuco, do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Amazonas, então a gente tem gente de todo canto. E vem as caravanas também para torcer? E vem as caravanas também, muita gente, muita gente. E tem uma faixa de idade dos participantes? A gente acolhe desde os 4 anos, que é a categoria Baby, até que é a categoria Master, depois dos 40 anos, que a gente recebe todo mundo. Então, sentiu vontade de dançar, quer participar, a gente está de braços abertos para acolher. E na apresentação, né? São seletivas, são avaliativas, né? Todas as apresentações são avaliadas, tem jurados que ficam lá, isso? Em caráter competitivo, todos eles, também jurado de todo o Brasil. Delegados da dança, primeiros bailarinos, todos os mestres do Brasil inteiro são convidados para estar avaliando. Todas as modalidades, todas as categorias são em caráter competitivo. E como é que são essas avaliações? Como é que elas são feitas? Assim, na hora, o que é observado? O jurado vai avaliar técnica, claramente, vai avaliar figurino, vai avaliar a relação que se faz entre música e nome da coreografia, entre proposta coreográfica, se está dentro daquele tema, se está dentro daquela modalidade. Às vezes acontece muito escrever em um tema, em uma modalidade, em jazz, por exemplo, e acabar aqui levando outros artifícios de outras danças. Então, o jurado ele vai estar ali para alinhar exatamente isso. A técnica apurada, o figurino condizente, o nome condizente, para que seja um trabalho completo, digamos assim. E são grupos que se apresentam, pode também ser individual? Pode ser individual, tem solos, duos, trios e conjuntos, em todas as modalidades. Tanto pode ser individual como pode ser em conjunto. Felipe, e essas apresentações, né, essas seletivas estão sendo realizadas aonde e quais os horários? E aí é um momento que todo mundo vai para torcer, né, por aquela pessoa, né? É, todo mundo vai lá para
vibrar bastante para os seus competidores. E como é que é a movimentação? Você que já está há um tempo na organização, como é que é essa torcida acalorada? Famílias vão? Como é que se dá isso na hora da apresentação? É intenso, é muito intenso. Tem horas que a gente precisa pedir uma acalmada assim, na plateia. A gente tem alguns artifícios, né? Eu sou locutor também do evento, então quando a plateia está muito eufórica para ver aquela apresentação, para ver aquele grupo, a gente precisa pedir para dar uma acalmada, para poder ouvir todas as informações do grupo, porque é importante, né? A gente, tanto plateia como jurado, ouvir, e aí depois a gente deixa esse público se expressar da maneira que eles querem, com aplauso, com grito, com pés, com o que eles quiserem reverberar a emoção deles, eles estão lá para fazer isso. E eu acredito que é um momento também de união, né? Das alunas entre si, né? Conhecem outros grupos, né? Fazem amizades ali. Perfeito. É uma troca também que a gente faz que é única, né? A gente faz amizades com pessoas de outros estados, a gente conhece outras artes, outras formas de dançar. E essa vivência artística, tanto entre os bailarinos como entre os pais e responsáveis dos bailarinos, elas são únicas nesse evento. E como é que é essa preparação, né, para chegar ao grande momento da apresentação? Acho que bate o nervoso, mas antes nada mais é do que o resultado de uma preparação muito grande por trás, com né? Certeza, com certeza. Todos os que vão participar, né, as bailarinas, os bailarinos, enfim, né, as dançarinas, dançarinos, como é que é essa preparação anteriormente? Assim, é um ano inteiro de preparação até chegar a esse momento? Isso, exatamente. Por exemplo, nós vamos encerrar domingo esse festival e assim que se encerra, os grupos, escolas, companhias, elas já começam a se preparar para o festival do ano que vem. Então, ela é uma pesquisa longa, prolongada, né? Ela não é algo do dia para a noite, não é tipo, vamos embora. É realmente algo que eu vou construindo, que eu vou me preparando para poder chegar lá da melhor maneira possível. E através de um evento como esse, que a gente, assim, é um espelho deles, né, de quem está participando, para o mercado lá fora, né? Acaba sendo um bom portfólio, né, de utilização. Olha, eu conquistei, eu ganhei, ou eu me apresentei também, né? Eu tive contato direto com algum jurado que gostou do meu trabalho. Às vezes acontece, né? Assim, você tem lembranças de pessoas que despontaram a partir daí, se reconheceram, começaram ou até foram para fora daqui, digamos assim? Muitos. A gente tem muito bailarino daqui, porque bailarino daqui de Fortaleza é incrível, gente. Os artistas daqui de Fortaleza são maravilhosos. E o próprio festival, ele oferece bolsa de estudo, oferece vivências em outras escolas, oferece premiação em dinheiro. Então, tudo isso dá um outro olhar para os bailarinos, né? Tem muitos amigos e colegas que hoje não estão mais no Brasil, estão aí pelo mundo afora, vivendo da melhor maneira possível, vivendo de arte, que é uma coisa que é muito bacana. A gente está sempre colocando isso, né, deixando isso claro, que arte também é profissão, e eles estão vivendo de arte, eles estão conseguindo ter esse espaço deles, e com certeza o festival ele é um ponto assim, muito crucial na evolução de bailarino. Tanto como a gente recebe os feedbacks dos jurados, tudo que eles escrevem a gente recebe para a gente poder avaliar e melhorar isso, como os convites e essas vivências que a gente tem em outras escolas, em outros grupos. Os convites rolam, acontecem de ir para outras companhias, trabalhar em outras companhias. Então, é uma movimentação na arte e na cultura muito grande. E sem falar que é bom, né? A arte é tão bom pra gente, né? Assim, salva a nossa vida por muitas vezes, né? A gente, para quem faz e para quem recebe, né? Todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. É algo que tem que ser realmente valorizado, né? A gente precisa valorizar a arte, que a arte é que salva muitas vezes, né? Tive a pandemia para mostrar que foi a arte que salvou a gente, né? Sim, demais, exatamente. A arte, ela tá aí para salvar a gente de diversas formas e de formas inimagináveis. Cada pessoa, cada história tem algo ali, um pontinho bacana a ser contado com a arte, que a arte com certeza salvou muitos de nós. Felipe, então eu vou te pedir para você, por favor, fazer o convite para quem está assistindo, para se programar para esse sexta, sábado, domingo. Sexta está acabando, mas sábado e domingo ainda dá tempo, será? Fique à vontade aqui. Creio que vai dar tempo para o sábado, talvez. Fica à vontade para todo mundo ir lá no Teatro Rio Mar, a partir de 1h da tarde. Vocês estão convidados a se fazer presente no Festival CBDD Fortaleza. Vocês não vão se arrepender, tem de todas as culturas e artes possíveis
para agradar você. Então, acredito que vai ser uma experiência única e maravilhosa. E para saber mais informações, tanto do festival como do trabalho de vocês como um todo, como é que faz para encontrar nas redes sociais? Fácil. Instagram, CBDD Fortaleza. Então, só colocar lá, a gente vai estar respondendo o mais rápido possível. Tá, joia, Felipe. Obrigada mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Obrigado também. Obrigada. E agora é o intervalo. A gente volta em instantes com mais destaques. A Assembleia Legislativa do Ceará concedeu homenagem a brasileiros e portugueses em referência aos 50 anos da Revolução dos Cravos, um movimento que levou à queda de um governo ditatorial em 1974. Armando foi um dos homenageados. Ele viveu na prática a Revolução dos Cravos. Na época era adolescente, mas hoje, 50 anos depois, entende o que significou o momento. Tinha 16 anos, como eu disse, tinha ido para o liceu, na altura andava no liceu, e sei que no meio de uma aula, isso eu tenho presente, a aula foi interrompida porque vieram-nos dizer que estava a acontecer uma revolução em Lisboa. Com 16 anos, jovem, isso significava pouco. Eu acho que naquele dia não tivemos a verdadeira noção do que estava a acontecer. Mas nos dias seguintes, porque tivemos duas sensações. Uma foi que não houve aulas e, como qualquer estudante, ficámos felizes por não haver aulas. E a outra, eu penso que só mais tarde é que tivemos a noção do significado da Revolução. E aquilo que eu mais ressalto, e normalmente emociono-me sempre, porque não tenho como não emocionar, é a maneira como a Revolução se deu. Fazer uma revolução contra uma ditadura com mais de 50 anos, sem disparar um tiro, é obra. E o que disse o governador Lúcio Alcântara é verdade. A Revolução dos Cravos não foi só um exemplo para Portugal, foi um exemplo para o mundo de como se pode fazer uma revolução. O levante popular foi um rompimento com o então governo do ditador português Antônio Salazar. O deputado estadual Simão Pedro presidiu a sessão solene que homenageou o aniversário da Revolução. Ele representou o deputado estadual Evandro Leitão, autor do requerimento para a sessão. É uma homenagem importante, simbólica, para todos nós também brasileiros, porque é a comemoração dos 50 anos da Revolução dos Cravos, como foi falado aqui, por pessoas que inclusive participaram da época, que estão sendo homenageadas também ou representando alguém. E está nesse momento presidindo aqui a sessão como essa, que homenageia aí uma revolução que foi um símbolo, um marco de uma mudança de história, inclusive contribuindo para o crescimento entre os países, entre a relação dos países de Portugal e Brasil. Brasil, que é um país, que eu repito aqui o que eu falei há pouco, a extensão de Portugal. O Brasil é um país bem mais jovem do que Portugal. Portugal tem muito mais tempo de descobrimento do que o Brasil. E o Brasil que foi descoberto, enfim, e as famílias portuguesas que se instalaram foram as primeiras a se instalar aqui no nosso país. Então, de lá para cá foi que começou a dar seguimento, a disseminar essas famílias e se tornar o país que nós somos hoje, um país forte, aguerrido, mas que tem uma forte relação com Portugal. Então, uma homenagem da iniciativa do presidente e deputado Evandro Leitão, que com certeza é muito merecida. A Revolução dos Cravos, homenageada aqui na Assembleia Legislativa do Ceará, mudou não apenas Portugal, mas influenciou outros processos políticos, como a redemocratização brasileira anos depois. Uma prova de que a conexão entre os países vai muito além do idioma e da colonização. Além do reordenamento, a Revolução dos Cravos permitiu a libertação de antigas colônias portuguesas, como Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. A solenidade serviu para exibir o retrato das transformações alcançadas pela Revolução. O 25 de Abril, de facto, foi um momento transformador de Portugal. Quer dizer, iniciamos um novo período político, grandes transformações políticas, sociais e económicas. Mas é também o início de uma nova fase de democratização
na Europa, na América Latina e noutras partes do mundo, para até a terceira vaga de democratização que se iniciou com a Revolução dos Cravos em Portugal. A cerimônia luso-brasileira também deu destaque à relação dos portugueses com os cearenses, inclusive reforçando o valor histórico da relação. Portugal é presente aqui no Ceará, né? Se eu pensar em alguma coisa física, a gente lembra logo da Praça Portugal, que está ali bem no centro ali de um dos bairros nobres aqui da capital. Mas os laços com Portugal, eles são antigos, né? Outro marco muito importante para o desenvolvimento desse relacionamento entre o estado do Ceará e Portugal é o voo da TAP, né? Que é o voo internacional saindo do aeroporto de Fortaleza mais antigo e com maior constância, recorrência. Então, o estado do Ceará hoje mantém um bom relacionamento com Portugal. Por exemplo, a Prefeitura de Fortaleza, existe alguns protocolos assinados com a Prefeitura de Lisboa. Várias instituições, como a Câmara Brasil-Portugal, têm acordos de cooperação mútua com entidades portuguesas. As universidades, né, a Universidade Federal do Ceará, a Universidade de Coimbra, também têm relacionamento. A Unifoco, a universidade privada, também relacionamento. E a gente fala agora do projeto Ventos do Saber, que tem como objetivo promover o acesso à leitura e ao conhecimento em comunidades em situação de vulnerabilidade social. Sobre o projeto, eu converso com Emílio Sanderson, que é diretor e fundador do projeto Ventos do Saber. Emílio, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Elaine, é um prazer falar com você. Prazer é nosso. Fala um pouquinho desse projeto, né, para quem ainda não conhece, como é que foi pensado ele? Então, o Ventos do Saber é um projeto pioneiro, ele existe desde 2019 e o objetivo dele é revitalizar e dinamizar bibliotecas de escolas públicas de comunidades localizadas em áreas com média e alta vulnerabilidade social. O projeto ele já revitalizou 16 bibliotecas de escolas públicas, sendo 12 em Caucaia, que aconteceu entre 2019 e 2022, e esse ano a gente inaugurou mais 4, que foram 3 em Itaitinga e uma no Pecém. E esse projeto ele significa muita coisa, né? Um marco muito importante na vida dessas escolas, porque a maior parte delas não possuíam bibliotecas, e as que possuíam as bibliotecas estavam sucateadas, não estavam inseridas dentro das práticas pedagógicas da escola, que é uma coisa muito séria. E além disso, isso não é uma realidade somente dessas escolas que a gente contemplou. Foi feito um levantamento recente, por meio do Censo Escolar 2022, e chegou-se à conclusão que somente 3 a cada 10 bibliotecas de escola, a cada 10 escolas públicas no Brasil possuem bibliotecas. Isso é um dado muito sério, considerando aí que a biblioteca ela é fundamental na educação de crianças e jovens, tanto em relação a fazer com que essas crianças elas tenham acesso a recursos informacionais, seja para pesquisa, para estudo, como também acesso a livros de literatura, né? Para que eles possam ter acesso à literatura. A leitura literária ela é fundamental no desenvolvimento do indivíduo, como também do cidadão. Ela melhora a nossa forma de comunicação, ela também gera um desenvolvimento emocional, sobretudo nas crianças e nos adolescentes, além de melhorar as nossas habilidades de comunicação, algo que é tão importante hoje em dia. Então, o projeto ele está em sua 4ª edição, contemplando aí 16 escolas públicas desses municípios, como Caucaia, São Gonçalo e Itaitinga, e além de a gente revitalizar, né, proporcionar melhorias na infraestrutura dessas bibliotecas, garantindo aí conforto, um espaço bonito e acolhedor, a gente também realiza atividades formativas tanto para os estudantes como para os educadores. As crianças e os adolescentes estão participando de várias atividades de mediação de leitura literária,
incluindo aí atividades com poesia, com cordel, e também sempre utilizando os livros que a biblioteca disponibiliza a eles, e também eles estão participando de contações de histórias. E os educadores dessas escolas, eles estão participando de formações na área de dinamização de bibliotecas escolares, como também na área de mediação de leitura. E essas formações, elas são acompanhadas de consultorias, ou seja, depois das nossas formações, a gente vai com os nossos consultores para dentro da escola, colocar em prática, junto com esses educadores, o que eles aprenderam durante as formações. Inclusive, uma das nossas consultoras é bibliotecária e a gente percebe que essa ação garante que a biblioteca ela não seja um espaço deslocado do restante da escola. Garante que a biblioteca ela seja dinamizada, que a gente quer quebrar, por exemplo, esse paradigma de que biblioteca de escola é local de castigo de criança. Pelo contrário, ir para a biblioteca é um prêmio. Então, a gente garante essa formação junto aos educadores da escola para que a biblioteca ela esteja, de fato, no cotidiano escolar, para que ela faça parte da formação de crianças e adolescentes de uma forma mais efetiva. Pois é, você falando aí sobre esse projeto, é tão bacana a arte, a educação, né? Ela mudando vidas, né? Ela abrindo horizontes. Acredito que a realidade que vocês encontram quando chegam na comunidade é uma e quando estão lá, né? Ela se torna outra, né? Passa a se apresentar de outra forma. Como é que é essa receptividade dessa comunidade, dessas pessoas, dessas crianças com relação ao momento da escrita, da leitura, né? A partir do momento que se vem aí nesse mundo, né? Porque o livro é o mundo, né? É o universo, né? A gente não tem nem como mensurar a grandiosidade que é um livro, né? E tudo mais que ele pode nos proporcionar. Sem dúvida, Elaine. A gente faz sempre um levantamento, uma pesquisa com os estudantes, com os educadores das escolas que a gente contempla. E a maioria das crianças, dos adolescentes que a gente está contemplando, a maioria deles nunca tinham ido à biblioteca e eles passaram a ir à biblioteca a partir do nosso projeto. E tem uma outra pesquisa que revela que a biblioteca escolar é uma das principais portas de acesso a crianças e adolescentes ao mundo da leitura, né? Sobretudo ao mundo da leitura literária. Então, isso para a gente é muito gratificante. Com certeza, o projeto ele está sendo um divisor de águas na vida desses estudantes e na vida também de toda a comunidade escolar. E o bacana é que a gente não oferece a biblioteca como um mero depósito de livros, que é o que muitas vezes acontece na maior parte das bibliotecas de escolas públicas. A gente faz com que esse espaço seja um espaço acolhedor, que a criança de fato se sinta atraída a estar lá dentro, queira estar lá dentro. E lá ela vai ter um espaço com uma ambientação super especial, projetado por uma arquiteta, com móveis projetados, outros móveis também para tornar o ambiente mais lúdico e confortável. Vai ter acesso a computadores que o projeto também doa para a biblioteca, smart TVs, além de um acervo super diverso de literatura infanto-juvenil. O projeto ele não faz campanha de doação, todos os nossos livros que a gente doa para a escola são livros novos, são livros que, inclusive, têm uma diversidade de editora, de escritores, de gêneros literários. A gente tem desde clássicos a literaturas mais contemporâneas, a literaturas também, inclusive, mais ligadas à cultura de massa, como Harry Potter, Diário de Banana,
sem esquecer, óbvio, Cecília Meirelles, Monteiro Lobato, outros nomes da literatura infantil brasileira, clássicos, como também da literatura mundial, também relacionada a clássicos. A gente tem literatura africana, literatura afro-brasileira, literatura indígena. Então, a nossa ideia é fazer com que a criança ou adolescente ele possa ter essa liberdade de escolha de qual livro ele queira ler, porque eu sempre digo assim, muita gente, inclusive adultos, né, diz, eu não gosto de ler livro. Eu sempre digo assim, não é que você não gosta, porque você ainda não encontrou o livro apropriado para você, o estilo literário que faz o seu gosto. Então, a gente tem essa preocupação de fazer com que a criança ela tenha acesso a essa diversidade de universos, como você falou, porque por meio da leitura a gente pode ir a outros lugares, a outros países, a outros tempos. E o bacana da leitura literária, que é por isso que a gente tanto preza por ela dentro do nosso projeto, é que a criança ela consegue se colocar no lugar do outro, né, por meio dos personagens. E isso é muito importante nos dias de hoje, né? Desenvolver essa questão da empatia. E também, por meio da leitura, a gente não faz só a leitura de palavras, a gente também aí cria mais munições para fazer as nossas leituras de mundo. Então, todas as nossas atividades de mediação de leitura são muito voltadas nesse sentido e, claro, a gente acaba percebendo um impacto muito positivo nas habilidades de leitura das crianças, mas também nas habilidades de escrita. Tanto que a gente faz alguns exercícios relacionados à escrita literária. A gente, por exemplo, tem uma oficina que é com cordel, onde as crianças terminam a oficina com o seu cordelzinho. E também tem oficinas de poesia, oficinas de autopublicação, que também é uma atividade super bacana, onde ele termina a oficina com um pequeno livro, inclusive ilustrado, com capa e tudo, é muito bacana. Então, esse impacto a gente tem percebido nessas 12 escolas que a gente já contemplou em Caucaia de 2019 e 2022, que a gente vem acompanhando, nunca larga a mão das escolas. Inclusive, a gente está voltando esse ano também realizando melhorias na ambientação dessas bibliotecas, doando novos livros, doando novos jogos, porque, afinal de contas, chega uma hora que os livros, eles de tanto serem usados, eles não ficam mais em condições de uso. Então, a gente chega com livros novos, com mais novidades, e a gente espera também perceber esse mesmo impacto nas 4 bibliotecas que a gente inaugurou agora recente. As comunidades receberam de uma forma muito positiva esse projeto. A gente tem conversado com pais e mães e também lideranças comunitárias, e a gente, de fato, percebe o quanto há uma carência de acesso à cultura e ao conhecimento nesses locais, né? E que, de fato, essa biblioteca é um marco, sim, na vida dessas populações. E a gente aqui, só para encerrar, quem está assistindo, que quer se fazer parte também, como é que faz para saber mais informações, até para se fazer presente, seja doando, seja se doando, né? Como é que faz para poder acompanhar vocês? Então, a gente tem as nossas redes sociais, que é @Ventos do Saber, e também para conhecer melhor o projeto, saber exatamente o que é que a gente está fazendo, pode acessar o nosso site, que é ventosdosaber.com.br. Quem quiser também ter acesso um pouco a essas questões que eu falei relacionadas à educação literária, à mediação de leitura, a gente vai estar realizando do dia 17 a 21 de junho um seminário online que vai acontecer pelo YouTube da Invento Produções Culturais. Inclusive, esse seminário é transmitido para todo o Brasil. A inscrição é gratuita e a gente garante certificado para quem estiver inscrito, certificado de participação. A gente vai estar contando com especialistas nacionais, como o escritor indígena e também ator Daniel Munduruku, vai ter a Ana Crélia Dias, da UFRJ, o Clésio Bunzon, que é da UFPE,
além de Juliana Pádua, enfim, convidados assim escolhidos a dedos para falar sobre esse assunto. Então, quem tiver interesse nessa área, seja como um educador ou então como um pai, uma mãe que se preocupa com essa questão da leitura com os seus filhos, apareçam no nosso seminário virtual. Os vídeos também vão ficar disponíveis depois da transmissão online, e a inscrição também acontece pelo nosso site ventosdosaber.com.br a partir do dia 2 de maio. As inscrições estarão abertas gratuitamente. Bom, é isso, e gostaria aqui de agradecer a oportunidade a você, Olaine, e à TV Otimista. Tá, já a gente que agradece também aí essa iniciativa muito bacana, viu? Obrigada, até a próxima. Até mais. Obrigada. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E o mês de abril é marcado pela campanha Abril Marrom, dedicada à conscientização sobre a prevenção e o cuidado com a cegueira. A iniciativa visa alertar a população sobre a importância da saúde ocular e da detecção precoce de doenças que podem levar à perda de visão. Sobre esse assunto, eu conversei com Issa Tavares, doutora em oftalmologia e membro da Sociedade Brasileira de Glaucoma. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada pelo convite. A gente tem que alertar sobre esse problema que pode restringir e até mesmo levar as pessoas a serem aposentados por cegueira, né? E aí, falando nesse sentido, nesse Abril Marrom, né? Como é que se, através de um momento como esse, né, dessa campanha, a gente consegue conscientizar a população? A gente tem que começar com as mães assim que os bebês nascem. Porque o primeiro cuidado que tem que ter é o teste do olhinho. Com um mês de vida, a criança tem que fazer o teste do olhinho para a gente poder detectar alguma baixa visual que possa ter. Catarata congênita, glaucoma congênito e até mesmo alguns casos de retinoblastoma, como foi o caso citado há um tempo atrás da filha do Tiago Leifert, né? Então, a intenção nesse primeiro mês de vida é dar esse tipo de diagnóstico, que sendo feito precoce, a gente consegue evitar essa baixa visual. A partir daí, vem a outra infância, né? A primeira infância, que a criança vai aprender a ler e a escrever. Nesse momento, ela precisa procurar um médico oftalmologista para ver se não tem nenhum problema visual. Porque nesse caso, se tiver os erros refracionais, que são comumente conhecidos como a miopia, a hipermetropia ou astigmatismo, eles são corrigidos com óculos, evitando uma baixa visual e um comprometimento no aprendizado da criança. Ainda temos hoje o agravante das telas, que está induzindo mais miopia nas crianças, e isso dá um grau mais alto e dificulta a visão de longe, dificultando também o aprendizado. E na fase adulta, a gente já vai pensar nas outras doenças. Glaucoma, a catarata mais na frente, a partir dos 40 anos, todo mundo tem que investigar a questão de glaucoma na família, baixa visual, retinopatia diabética. Então, são problemas que causam deficiência visual e, se não for cuidado precocemente e tratado de maneira correta, leva, sim, à perda visual. Pois é, esses cuidados, né, a gente muitas vezes acha que está enxergando direitinho, onde é, por exemplo, o óculos aqui agora, né, eu acho que de um ano para outro tá tudo ok, não estou sentindo nenhuma diferença, não marco consulta, e às vezes eu dou de cabeça, eu tomo medicação, tá tudo certo. E não é bem assim, né? A gente tem que estar sempre acompanhando, né? Nunca é demais, né? A gente orienta que o grau do óculos ele não vai gastar. O que acontece é que o seu olho muda. Aparece um astigmatismo, o grau aumenta ou diminui de acordo com o envelhecimento do próprio olho, que isso realmente pode acontecer. Você voltar anualmente ao oftalmologista não quer dizer que você vai precisar trocar os óculos. Você vai fazer uma avaliação. No caso do glaucoma, que é uma doença que é super silenciosa, o paciente normalmente não sente nada, nenhuma dor no olho, nem visão embaçada. E ela já está evoluindo, em alguns casos ele evolui muito rápido. Então, se você faz a consulta anual, a gente tem uma chance maior de dar um diagnóstico precoce e evitar, com certeza, a cegueira.
E aí, nesse caso, se fala muito na consulta cada ano. É isso mesmo? Esse período é um período ok para a maioria da população? Ou tem pessoas que precisam antecipar um pouquinho mais? Tem pessoas que têm que antecipar. As crianças, nessa fase de crescimento, a gente às vezes pede que vá a cada 6 meses, se a miopia estiver aumentando. Nas pessoas que têm glaucoma, que têm retinopatia diabética, que têm degeneração macular relacionada à idade, essas pessoas têm que voltar no intervalo menor. Dependendo de cada caso, elas voltam a cada 3, 4, 6 meses. Então, cada caso é um caso. A gente vê, às vezes, falando assim, uma pessoa que tem uma doença no olho, digamos assim, né? Estou falando de forma muito leiga, doutora, me corrija se eu estiver errada. Às vezes, numa foto que tirou, veio lá uma manchinha no olho e aí, opa, será que isso aí pode ser? Faz sentido isso? Faz sim, às vezes, principalmente nas crianças, né? Porque as crianças, o normal é a gente ter o reflexo vermelho. Se o reflexo não está vermelho, se está branco ou se está diferente, tem que procurar o médico oftalmologista. E tem também aqueles casos de desvio nos olhos, que quando vai tirar uma foto, o olho sempre está desviado, ou para dentro ou para fora. Esses casos também, às vezes, corrige com o óculos. E se o desvio é constante no mesmo olho, esse olho que desvia pode ter uma baixa visual. Então, é importante olhar esses detalhes, a gente olha nas fotos, né? As pessoas se preocupam, às vezes, só com a estética. A pálpebra está mais caída, um olho está mais baixo do que outro. Mas é muito além disso, né? Uma mancha branca, uma mancha vermelha, é um sinal que você não tinha na pálpebra ou no olho e apareceu. Tudo isso tem que procurar um médico oftalmologista, independente da sua última consulta. E no caso, para quem tem às vezes, né, tá olhando para você fixamente e um dos olhos ele some, né, ele segue para o outro lado. O que isso pode acontecer? O que pode significar isso? Isso pode ser um sinal de uma baixa visual. Esse olho que está desviando é um olho que tem uma visão mais ruim. Quando a gente detecta isso cedo, quando é uma criança, a gente consegue estimular a visão desse olho, se o fundo desse olho for todo normal. Nos adultos, não, pode ter uma outra causa. Um dos principais sinais de retinopatia, de descontrole da diabetes, quando a diabetes descontrola, algumas pessoas têm um desvio no olho. E isso assusta. Às vezes, só depois que o olho desvia é que eles vão procurar um controle rigoroso da diabetes e vão tratar essa retinopatia diabética. Alguns casos, esse desvio ocular, a gente não consegue melhorar, porque a baixa visual já é tão grande, tão intensa, que a gente não consegue mais correr contra esse tempo. E quando é criança, quando é detectado na criança, como é que é feito esse tratamento? Na criança a gente faz, se aquele olho que está desviando é o olho mais fraco, a gente faz aqueles tampões, já deve ter visto as crianças na rua, na escola, com o olho fechado. Você fecha o olho bom para estimular o olho ruim. É aquela fisioterapia do olho, né? Isso aí, à medida que você fecha o olho bom e estimula o olho ruim, esse olho, o cérebro aprende a enxergar com esse olho, o olho vai ter uma visão melhor e ele vai parar de desviar com o tempo. E a criança responde super rápido a esse tipo de tratamento. 3 meses, 6 meses, ela já está com a visão bem melhor. Dá trabalho, os pais sofrem, a criança não quer colocar. Mas hoje em dia tem os tampões coloridos, de vários temas diferentes, que elas são que as crianças aceitam mais fácil. Mas, normalmente, essas baixas visuais na infância, elas conseguem sim ser revertidas com o tratamento correto. A intenção de uma campanha como essa é que os pais fiquem mais atentos também e levem todos os filhos ao oftalmologista. E tem uma idade para se fazer esse tratamento? Até que idade? Ou é só com os menorzinhos? Como é que é feito isso? O estímulo maior, a recuperação mais rápida é até em volta dos 7, 8 anos de idade. Mas, se a gente pegar crianças mais velhas, se nós tivermos pacientes mais velhos com a visão ruim, a gente tenta o tampão também e normalmente melhora.
A gente não começa esse tipo de tratamento com bebê com menos de 1 ano de idade, 1 ano e pouco, porque nessa hora normalmente não é nem grau, é o músculo que não está ainda amadurecido. Então, depende de cada caso, mas normalmente a gente começa com 3, 4 anos de idade e vai até 10, 12 anos, dependendo. A gente tenta, mesmo sabendo que pode não funcionar, mas às vezes, normalmente, funciona um pouquinho, a visão melhora. Pode não ficar igual o outro olho, o olho dominante, como a gente chama, mas melhora bastante. Aí, no caso disso, seria baixa visão, é isso? Ou um comprometimento da visão? A pessoa não está enxergando direito ali, é isso? Isso, não enxerga direito. Se um pai observar que a criança, por exemplo, está vendo televisão e fica apertando muito o olho, ou fecha o olho para ficar olhando só pelo outro, isso é sinal de que aquele olho que ele está fechando é um olho que tem uma visão mais ruim. E se a criança está apertando muito o olho para enxergar de longe, ela pode ter uma miopia ou um astigmatismo. Então, precisa procurar um médico oftalmologista para corrigir o erro refracional, para prescrever os óculos e a criança melhorar a visão. Certo. E aí, nesse caso, já quando é de mais idade, pode ser atrelado à diabetes, né? Quando é um paciente mais idoso, pode ser, sim, atrelado à diabetes. Tem alguns outros casos, né? Tem casos de tumores também, mas é muito menos, graças a Deus. A principal causa de desvio ocular é diabetes, ou se o paciente tiver tido um AVC, aí também pode ter um quadro neurológico. Mas o mais comum na idade adulta, para a terceira idade, é a diabetes. E aí, doutor, para quem está assistindo, né, para esses esclarecimentos que a gente já deu até agora, quando chegar na consulta com o oftalmologista, né, quais são os principais pontos que devem ser observados? O paciente a gente sempre pergunta, né, se tem pressão arterial alta, diabetes, porque são doenças que podem causar alteração no fundo do olho. E é bom que o paciente traga a informação se tem alguém na família que perdeu a visão. Se perdeu a visão por causa de glaucoma, ou se tem alguém que ficou cego mesmo que você não saiba o motivo, né? Tem também a doença da degeneração macular relacionada à idade. Essa doença tem uma relação estreita com o cigarro. Então, a gente pergunta quem é que fuma, se já fumou. Às vezes, parou de fumar há muitos anos, mas o cigarro, o malefício que o cigarro traz, ainda pode causar nos idosos um problema dessa degeneração na mácula. Então, é importante que o paciente saiba informações da família, do pai, da mãe, dos irmãos, até dos avós. Para quê? Para a gente poder saber se tem que pesquisar algo mais a fundo. Mesmo aparentemente estando tudo normal, quando tem caso de cegueira na família, quando tem alteração na mácula, a gente tem que ter um cuidado maior. E aí, nesse caso também, uma dúvida que eu ia tirar do que a gente conhecia antigamente, que é assim, você usa o óculos, todo dia não pode tirar, porque se você deixar de usar o óculos, o grau aumenta. Ou se você usar o óculos sempre direitinho, o grau baixa. Existe isso? Não existe isso. Dependendo do problema que você tenha na infância, se o seu grau for positivo, for hipermetropia, à medida que você cresce, esse grau vai diminuir. Mesmo que você não use o óculos, esse grau vai diminuir. O míope é o contrário. Se você tem miopia e está na fase do crescimento, esse grau vai aumentar, mesmo que você use ou não use o óculos. Só que se o míope não usar o óculos, ele não vai enxergar. Ele não vai ver de longe, né? Então, a história de se você usar o grau não vai aumentar, ou se você não usar o grau vai aumentar, isso é folclore, realmente. O mesmo folclore que disse, o grau do óculos gastou. Isso não existe, é o nosso olho que vai envelhecendo e o grau muda por alteração do nosso próprio olho, não é porque o grau que está na lente ele gastou. O grau continua lá, é uma coisa física, não tem como mudar. E ao passar dos anos é bom sempre estar colocando na lista de check-up, né? Ir ao oftalmologista, não custa nada, né? Para poder ver. A gente usa muito a nossa vista, né? Para tudo a nossa visão, né? A vista mesmo também, né? Para tudo. Então não custa nada a gente colocar. Com certeza, a gente sempre orienta, a gente fica brincando que no olho normalmente, se
você para de tomar o remédio da pressão ou da diabetes, você vai ter sintoma. A glicemia vai subir, vai ter dor de cabeça, a pressão arterial subiu. Se você não vai no oftalmologista e o óculos está velho, você pode ter uma dor de cabeça aqui e acolá, e as pessoas realmente negligenciam. Infelizmente, negligenciam. Aumentou um pouquinho mais pela questão do uso de telas, né? A gente está usando muita tela, muito computador, então o olho resseca um pouco mais. Então, como tem um incômodo visual, umas queixas um pouco mais, aí as pessoas estão procurando até um pouco mais o oftalmologista. Mas é bem aquém do necessário. E à noite existe essa sensação assim de não conseguir enxergar direito? Porque de manhã meio que parece que é tudo perfeito, né? Mas quando é à noite é tão difícil, né? Tudo muito escuro, para dirigir também às vezes é complicado. Isso é com o passar da idade vai acontecendo? Isso Eu já estou sentindo também isso, pelo viu? nosso cansaço. Eu já... Porque a gente acordou de manhã, está bem mais tranquilo, o olho não está ressecado, está mais lubrificado. A gente tem o músculo do olho está mais relaxado, então ele consegue contrair melhor e responder aos estímulos da luz, né? Quando é de noite, tem o fator do cansaço, o olho está mais ressecado pelo dia inteiro de trabalho, em telas, computador, né? E o nosso trabalho dia a dia, ar-condicionado, a gente vive no ar-condicionado hoje em dia. Então, no final do dia, nós estamos mais cansados, sim. Então, a visão pode realmente ficar um pouco mais embaçada. E ainda tem o fator do olho seco, né, que a gente está... E a diminuição do contraste. Durante o dia, a gente tem a luz. Então, a luz dá um contraste muito maior, então facilita a nossa visão. À noite, no escuro, nós temos um contraste menor. E isso realmente dificulta um pouco mais a visão dos detalhes, né? Juntando com o cansaço, o olho mais ressecado, a visão sim fica mais embaçada e a gente acha que está vendo pior. Não é a quantidade, é a qualidade, muitas vezes, que piora à noite pelo nosso próprio cansaço. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.